Olha, hoje teremos uma grande convidada. Eu já sou fã dela há muito tempo, já li tanto livro dela e acho que você em casa também a conhece de muitas obras. Hoje, Mônica de Castro com a gente, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que é tão gostoso quando a gente pode conhecer uma pessoa que indiretamente a gente conhece, porque quando a gente lê o livro de alguém, a gente conhece um pouco do que a pessoa sente. Eu acho que você em todas as suas obras passou isso, né? Eu creio que sim, até porque eu sempre me coloco primeiramente naquilo que eu estou escrevendo. Então, passa tudo pelo meu sentimento, eu percebo todas as coisas. Então, apesar de serem psicografias, elas estão intimamente relacionadas com aquilo que eu sinto e que eu penso. Porque isso é importante a gente lembrar. Quando a gente fala numa psicografia, claro que o médium, ele é um instrumento, mas é um instrumento que tem que estar na mesma sintonia da obra a ser passada. Então, Exatamente. Quer dizer, muito do que você sente, do que é Mônica de Castro, a gente vê nos seus livros, né? Exatamente. E quando que você se percebeu dentro desse universo da psicografia? Você já acreditava nisso ou não? Já. Eu sempre, desde menina, que eu era espírita. A família inteira? Família, minha mãe. Mas nunca tinha me ocorrido que eu um dia fosse psicografar. Eu sempre gostei de escrever. E aí, até que um dia, depois que meu filho nasceu, ele tinha 1 ano e pouquinho, e aí eu estava em casa e ficou um nome na minha cabeça, Rosalie, que é o nome da personagem do meu primeiro livro. E aí me veio aquilo, escreve, aquela vontade de escrever que eu sempre quis escrever. Mas você conseguia escrever até então? Escrevia. Ah, já escrevia? Escrevia poesia, eu escrevia contos, eu escrevia texto. Mas um romance eu nunca havia escrito. Aí eu, mas não vai dar, porque isso não é pra mim. Aquelas coisas que a gente sempre tem que se desvaloriza, né? Aqueles empecilhos que a gente cria, que né? a gente cria e nem experimenta, já tá dizendo que não dá. É que é mais fácil negar a tentar ir atrás da realização de um sonho que parece distante, pelo menos inicialmente. A gente acha que está evitando uma possível frustração e às vezes a gente está evitando mesmo a realização, digamos assim, do futuro, né? Mas, enfim, quer saber, não acontecer nada, vou perder nada. Não vou perder nada. Por que não fazer? Por que não? Aí sentei lá, aí veio o livro inteiro e para mim era eu que estava escrevendo. O primeiro livro você achou que era seu mesmo? Achei. Você fala, nossa, da noite pro dia eu resolvi escrever e foi tão fácil. Mas como eu escrevia muito, eu não via, eu achava que numa psicografia a gente tem aquela imagem assim do Chico Xavier, que era um médium extraordinário, Mas né? Existem várias formas de psicografia, né? Existem. Só que uma coisa é a gente conhecer de ler, outra coisa é a gente vivenciar. Então eu nunca imaginei que eu fosse psicografar sem ver, sem ouvir, mas nem nada, nem um soprinho. Então, para mim, era eu que estava fazendo. Então, eu escrevi o livro inteiro achando que era eu. E quando que você descobriu que não era você? Bom, já tinha um amigo que ficava assim, mas você é poderosa e você está escrevendo tudo isso, está saindo só da sua cabeça. Eu não sei, eu não estou psicografando nada. E no final do livro foi que eu recebi a psicografia do mentor se apresentando. Na última página do livro? Quando eu encerrei o livro... ele podia ter se apresentado antes, né? Não sei. Talvez eu me bloqueasse, né? Ficasse com medo de interferir, aqueles questionamentos que a gente faz. Mas aí ele mandou de que forma essa comunicação? Uma psicografia. Uma psicografia? Para você mesmo? Para mim mesmo. E aí aquela dita psicografia tradicional? Ou não? Não, nunca é tradicional, porque eu não tenho essa mediunidade, digamos assim, mecânica, como outros médiuns. Então, não era tradicional nesse sentido. Mas ele falou assim, Mônica, quem escreveu, na verdade, fui eu, não foi você? Não, ele começou a... Quer dizer, as coisas... Porque a psicografia intuitiva, ela como eu falei no princípio, a gente não ouve, então não passa por essa coisa assim de ter essa percepção. Quando a gente já está acostumado, a gente tem, mas essa percepção, no início a gente não tem, não sabe distinguir muito isso. Então, as coisas foram surgindo na minha cabeça e eu simplesmente fui escrevendo. E aí foi que ele narrou, né, que já estava... que não tinha sido por acaso, como nada, né? Nada por acaso. E aí se apresentou e dali, então tá. Então tá, não sou eu. Não sou eu, mas também tudo bem, né? Tudo bem. E esse primeiro livro qual foi? Foi Uma História de Ontem. Uma História de Ontem. Esse foi o primeiro de uma série de... Quantos livros você já escreveu até hoje? Olha, eu
na verdade, eu já escrevi 17. 17? É. Mas lançados? 14. 14. É. Mas um deles, bom, todos fizeram muito sucesso, mas um deles parece que você já teve que, a editora já teve que relançar várias vezes e cada vez parece que as pessoas buscam mais, né? Não é? É, sempre... Até sempre, que a vida nos separe. Até que a vida... Tem uns que são mais marcantes, né? Como Até que a vida os separe. O Preço é Diferente, que talvez seja, assim, o meu livro de maior repercussão. E Gêmeas, né? Que também foi um livro, assim, que constantemente tá sendo relançado aí. Mas você tinha ideia lá no início, no primeiro livro, quando você começou a escrever, que de fato você entraria por esse mercado que você nem imaginava, não? Não, né? Não. Inclusive, depois que eu terminei o livro, eu fiz várias revisões. E agora, o que eu faço com isso? Bom, vou para onde mostrar esse livro? Não tinha a menor ideia. Nem como funcionava isso, né? Nem imaginava nada. Mas eu, como boa, digamos assim, profissional do direito, a primeira coisa que eu pensei, vou registrar a obra. Fui lá para a Biblioteca Nacional, registrei. E agora? Agora manda para uma editora. Que editora? Aí ficou naquela, manda para cá, manda para lá. Procura. E um amigo meu, manda para a Zíbia Gasparetto. Imagina se a Zíbia vai se dignar, olhar alguma coisa que eu escrevi, ela não vai nem me dar bola. Porque a gente tem a Zíbia, como você fala assim, a Zíbia está num patamar distante. Como ela vai parar para me ouvir, né? A gente pensa muito isso. Né? Aí mandei para outra editora, eles queriam que eu cortasse o livro, queriam que eu retirasse algumas passagens, eu não quis. E aí eu falei, quer saber? Mas por que você nem podia, né? Não, eu até posso, porque a psicografia ela é uma coisa assim muito de mão dupla, né? Então não tem aquela coisa assim rígida, não é aquela coisa do Leonel eu ser um mero instrumento passivo. Então você pode alterar algumas coisas. Eu altero muitas coisas, até porque o Leonel não traz a história pronta. Leonel é o seu mentor. É o mentor, é o que psicografa todos os livros. Ele não traz a história pronta, então eu não sento e não vou recebendo. Ele te dá uma ideia e você que vai... eu tenho que desenvolver. E aí, se eu desenvolver e me distanciar, digamos assim, do que é para ser, aí eu me travo, eu não consigo ir avante. Aí você fala, bom, já fui para o caminho errado, deixa eu voltar para o lugar certo. Volto. E esse processo todo de criação demora muito do começo ao fim de um livro ou também depende do livro? Normalmente, para eu escrever o livro, eu levo uma faixa assim, de 3 meses. Aí depois eu faço a revisão, tal. Então, aí depois que eu começo a revisão, já demora um pouquinho mais. Então, eu no total, assim, totalizando uns 6, 7 meses. Mais ou menos. Mais ou menos. Quando a gente lê um livro desse estilo, eu acho que muitas vezes, e daí acho que é o sucesso, não só entre os espíritas, espiritualistas, mas entre pessoas de todas as religiões. Em algumas histórias a gente olha e fala, gente, isso aconteceu comigo, ou então é o que eu estou passando. Eu acho que essa é uma maneira da gente ver, muitas vezes, de uma maneira mais simples, a solução para a vida da gente. Isso aconteceu já com você, enquanto você escrevia, um momento que você estava passando similar àquilo? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes? Muitos momentos, porque às vezes a gente vive situações idênticas àquelas que estão descritas. Outras vezes são coisas pequenas, às vezes são dúvidas pequenas. Às vezes a gente está assim, numa certa encruzilhada, está em conflito com alguma coisa, não sabe como resolver. E às vezes eu vejo que um diálogo de um personagem já me deu a resposta. Então, é uma questão, isso eu acho que para todo mundo, de estar muito alerta. Né? Acho que por isso que a gente acaba lendo várias vezes o mesmo livro. A cada leitura, você fala assim, mas eu vou ler de frente com a verdade agora, daqui a um ano eu leio de novo. Eu já fiquei atenta a outras coisas, outras partes do livro que tem mais a ver com o meu momento naquela hora, Exatamente. Né? A gente vai amadurecendo certas coisas. É verdade. Começa a enxergar outras que até então não tinha visto. Algumas coisas deixam de ter importância, outras passam a ter. Então, cada vez que a gente lê um livro, isso também acontece comigo, e acho que todo mundo, né? A gente descobre sempre uma coisa diferente. Basta querer ver, né? É verdade. No livro de frente com a Verdade, você fala sobre homossexualidade. E aí a gente sabe o quanto que é um assunto que, por mais que seja abordado de todas as formas, ainda existe um preconceito muito grande. Você percebeu isso quando você começou a escrever e surgiu esse tema? Não, até porque
o De Frente com a Verdade não é o primeiro livro que aborda esse tema. Teve até um anterior, que foi O Preço é Diferente, que aborda mais a fundo. No De Frente com a Verdade, a questão da homossexualidade, ela está um pouco... É mais como um pano de fundo. Mas ainda muito forte, né? Ainda muito, até porque são situações que ainda hoje as pessoas vivem, que é o fato de muitas vezes querer ocultar, então é o medo de se revelar, não digo nem se expor publicamente, porque às vezes eu acho que cada um tem que se assumir para si, né? Então não tem essa necessidade de exposição, porque o preconceito, como você falou, ainda é muito grande. Mas às vezes o preconceito maior é dentro da gente. Dentro da gente, e aí é que fica difícil. Então, o De Frente com a Verdade, o preconceito maior realmente é da menina que vive isso, porque ela tem medo de expor. Ela conhece um médico, um homem, e ela se apaixona por ele, então ela é o medo. Uma coisa tão simples de dizer a verdade. Do que ela tinha vivido anteriormente, mas às vezes as pessoas até fazem uma tempestade em algo que nem seria tão difícil para o outro aceitar, porque eu acho que a sinceridade, ela facilita muito as coisas. A gente ser sincero, a gente ser verdadeiro, a gente ser honesto. Primeiro com a gente, fácil, né? Primeiro com a gente. Quem não é consigo mesmo, não vai conseguir ser com os outros, né? Não vai conseguir. Aí facilita muito. Mas você, em algum momento, você parou e repensou, puxa, será que é isso que eu quero para mim mesma? Eu vou continuar escrevendo livros assim, psicografados? Ou para você também isso é algo muito claro? Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão, ótimo, vou abraçar. Foi muito claro. Foi muito claro. Muito claro, até porque essa não é a minha profissão. Então, digamos assim, isso é uma coisa assim que eu faço por amor. O meu amor, digamos assim, o amor das minhas atividades, não posso nem dizer o amor da minha vida, que é o meu filho, né? Então, não dá. É um dos seus amores, É um dos meus amores. É escrever. Então, eu faço isso, assim, com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade, com calma, com prazer. Você disse que lançou 14 livros, né? Isso. Mas ao total você já escreveu 17. Os outros 3 estão guardadinhos por quê? Estão esperando a vez deles saírem. Ao momento certo deles saírem. É porque eu acho que eu comecei a escrever mais rápido do que eles eram editados. Houve uma época que eu escrevia 3 livros por ano. Então eu consequentemente fui acumulando. Hoje em dia eu estou escrevendo um só. Eu reduzi para um para poder dar conta de tudo. Então, com 3 livros ao ano, a consequência foi que eu fiquei com muitos deles. E aí eu comecei a soltando assim na ordem, né, em que foram escritos, para não ficar com um livro muito tempo lá na gaveta. Mas você acha que existe um momento certo desses livros entrarem no mercado? Por exemplo, quando você escreve um livro, você falou sobre homossexualismo, ou quando se escreve um livro que fala sobre o quanto que, às vezes, quando a gente sabe que a vida não termina onde a gente está, isso é um consolo para quem fica, que a saudade é muito grande dos dois lados, como o filme de Chico Xavier diz, mas que, acima de tudo, essa é uma forma da gente se consolar. Quer dizer, tem um momento correto desses livros entrarem? Você acha? Acho, eu acredito. Eu acho que nada é por acaso. Então, cada livro, ele sai, digamos assim, num momento em que ou determinado grupo de pessoas, até a humanidade mesmo, né? Acho que a humanidade da gente precisa de muito amor. Então, eu acho que eles saem nesses momentos em que mais se necessita. Eu me lembro até do Greta, que fala sobre uma mãe que perde um filho pequeno. E quando eu comentei isso com a Ziba, ela ainda falou para mim, poxa, eu tenho recebido e-mails de pessoas me perguntando por que perdem seus filhos. E por que com elas, né? Mas então, quer dizer, não é por acaso que a coisa saiu, que o livro veio naquele momento. A questão da homossexualidade, que começou lá com Preço é Diferente, e vários livros meus são abordados, é um tema que é muito abordado, porque é um momento, digamos, da gente começar a se despir de preconceito. Então, se a gente não começa... Todos os tipos, né? Todos os tipos. Então, se a gente não começa de algum lugar, tem que começar de algum lugar. Porque aí, como a gente estava falando no começo, através do exemplo de um, a gente vai se vendo. É verdade. Então, e quando aquilo acontece com a gente, algo que a gente leu num livro, e a gente viu a saída ali tão fácil, quando a gente passa por aquele momento, a gente automaticamente se lembra daquilo, né? Lembra, lógico. E a gente, não que a gente vá simplesmente fazer a mesma coisa, mas a gente já tem, puxa, será que esse também não é um caminho para mim? Para eu sair desse momento complicado? Seja ele qual for, né? Exatamente. Nesse livro aqui, De Frente com a Verdade, você fala de suicídio, né? Quer dizer, uma das personagens, eu não vou contar o livro, mas enfim, ela pensa em se suicidar. A gente vê o quanto que isso no mundo todo, infelizmente, as pessoas muitas vezes,
Você abandona a oportunidade da gente estar aqui aprendendo, na dificuldade, na alegria. Você acha que é um momento também muito importante para a gente falar sobre esse assunto no livro? A questão do suicídio, o livro não aborda praticamente... Sim, mas é uma atitude que ela pensa em fazer. Ela tenta, digamos assim, mas ela não consegue. Não consegue. O que eu acho... É uma coisa complicada o suicídio, porque eu acho que nós recebemos a vida, é um dom, nós recebemos para aproveitar da melhor forma possível. Uma oportunidade que a gente tem de experienciar e com isso a gente se melhorar, a gente crescer e a gente realizar coisas boas para nós. E o suicídio, ele vem e dá uma cortada nisso daí. Mas eu acredito que toda pessoa que se suicida, ela está em desequilíbrio. Porque se ela tivesse equilibrada, ela tivesse bem com ela mesma, ela não ia pensar em suicídio. Então, eu não acho hoje, eu não vejo mais o suicídio como quero deixar assim claro que eu não estou dizendo que é uma coisa legal para ninguém fazer. Sim, claro que não, mas você não julga. Não julgo e não acho que seja um ato que vá gerar uma punição tão grave. Essa punição, digamos assim, essa consequência tão dolorosa, eu acho que ela pode acontecer. Mas por quê? Porque o ser que comete o suicídio está em desequilíbrio. Então, quando ele passa para o lado de lá, se ele vai de repente, acordar num plano espiritual mais denso, de maior sofrimento, porque é ele que se coloca ali. Ele buscou aquilo para ele. Ele que buscou, ele se colocou em função do desequilíbrio dele. Ninguém que se mata está bem, ninguém que se mata está feliz. Mas a gente vê isso no dia a dia, não precisa desencarnar para a gente perceber isso. Não é? Quer dizer, se eu estou num lugar de pessoas que não têm, pelo menos eu acho, nada a ver comigo, é porque, primeiro, eu acredito nisso, a gente precisa estar ali para a gente aprender de alguma forma. E segundo, sinal que eu estou na mesma sintonia dela. Exatamente. Então, puxa, se isso está me incomodando, ótimo. Então, eu mudo, não tento mudar os outros. Até porque ninguém consegue. Não consegue, não. E a gente tem que mudar a gente mesmo, né? Nós somos responsáveis por nós. Quando a gente consegue se modificar, muitas coisas ao nosso redor vão se modificando, porque aí a tal sintonia começa a se desfazer. Então a gente não vai mais parar no meio daquelas pessoas que não tem mais nada a ver, porque, digamos assim, o último restinho, o último resquício da sintonia que se desfez, então não tem mais porquê. É verdade. Bom, aqui a gente podia ficar o dia inteiro, semanas e meses, falando em até assunto ainda. Deixa eu mostrar para vocês o livro, o último lançamento da Mônica de Castro, De Frente com a Verdade. É um livro que não necessariamente só os espíritas ou espiritualistas devem ler. É um romance, na verdade. E, acima de tudo, eu acho que é um romance de ótimos exemplos, como todos os outros livros. Por mais dificuldade que a gente possa estar vivendo, a gente sempre tem uma boa saída. E uma saída de felicidade e amor. Basta a gente fazer a escolha correta, Exatamente. Né? Quando que tem outro lançamento? Em breve. Breve. Aí eles nunca contam, não adianta, em breve, até meio do ano. Eu sei muito nem bem. você sabe. Olha, você encontra todos os livros da Mônica de Castro nas principais livrarias. Quem quiser, tem algum site para a gente entrar em contato também? Quem quiser conhecer todas as obras? Tem o site da editora. Tá, que é editoravidaeconsciência.com.br, né? Obrigada mais uma vez, espero você mais vezes, que você consiga dar continuidade a esse teu trabalho. Sei que tem muita dedicação em torno também de um lançamento e dessa dedicação na hora de escrever um livro, e que é isso que a gente sente quando a gente lê. A dedicação total e da família também, que é muito importante, na mesma sintonia, né? Sucesso para você. Muito obrigada, viu? Olha, fica uma dica ótima de livro para você, que você aproveite mesmo e, ó, tente se imaginar num lugar melhor, que é o que a gente tem que fazer, né, doutor Negrão? Oi.